pela manhã. Entrevista do dia. A nossa entrevista do dia vem com Adriano Polido, que é professor de matemática, coordenador pedagógico do SEBTAT em Araçatuba. Toda quarta-feira ele está aqui com a gente, comentando assuntos relacionados à educação. E hoje o Adriano vai falar sobre simulados. Qual a importância desse tipo de situação? Adriano, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Lília. Bom dia, Jonathan. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre esse instrumento simulado. É muito importante o aluno ter o entendimento que o instrumento simulado não pode ser encarado como uma ferramenta emocional de sofrimento. O simulado ele precisa ser encarado, sim, como uma ferramenta analítica do aprendizado. Esse é o grande diferencial. E eu costumo sempre dividir em duas vertentes. A primeira vertente, quando você está realizando um simulado, depois você vai fazer a autoavaliação. A primeira vertente é você descobrir realmente o que você não sabe. Isso é muito importante. Agora, além dessa vertente, tem uma outra vertente que eu acho tão importante quanto esta, que é controlar a sua ansiedade. Na verdade, você deve falar assim, André, mas como assim controlar a ansiedade? A ansiedade é o medo do futuro. Então, eu costumo, quando eu vou conversar com os alunos, dar alguns exemplos. Por exemplo, Lília, se eu pegar aqui, eu vou colocar duas situações aqui para vocês terem esse entendimento da importância do simulado nesse controle da ansiedade. Se eu pegar uma caixa aqui, eu acho que quem está nos ouvindo, mas imagina assim que é uma caixa que... Por exemplo, a Lília aqui ou o Jonathan, eles não conseguem visualizar o que eu tenho dentro desta caixa aqui, uma caixa fechada. Se eu falar assim, ô Lília, primeira situação, coloca a mão dentro dessa caixa aqui. Aí você vai Medo. falar... Ai, o que será que tem aí dentro? E se for um bicho? Aí se eu pegar essa caixa, eu falar assim, Lília, eu coloquei aqui algumas canetas. Então, eu tenho uma caneta aqui, com a cor preta, uma com a cor vermelha, uma com a cor verde, uma com a cor azul. Coloca a mão aqui e vê se você consegue retirar a caneta de cor preta. Tentarei, sem medo. Isso. Melhora. Por quê? Melhora. Porque eu tô melhorando a sua previsibilidade. Eu estou te colocando, olha, o que tem dentro dessa caixa aqui são canetas. O mesmo acontece com o simulado. Conforme você vai resolvendo durante o ano simulados, atuando nas incorreções, que você aprende também quando você erra, você está aumentando o seu espaço amostral de questões. Isso vai te dar, digamos assim, uma certa tranquilidade no dia da prova, nesse controle da ansiedade. Porque você vai estar mais seguro, você sabe que você resolveu muitos simulados com muitas questões. E aí você está aumentando a sua previsibilidade lá no dia da prova. Então, essa vertente de controlar também a ansiedade, ela é muito importante. Aí eu divido o simulado aqui, ele em 3 etapas. O antes, o durante e o depois. O antes, o que eu tenho para dizer aqui sobre o antes? Então, eu sempre trabalho muito com os alunos. Olha, antes da prova, você tem que trabalhar a parte do seu sono. Então, não é somente durante o simulado ou durante a prova. No decorrer do ano, você tem que tomar esse cuidado também com o sono. Eu costumo dizer que você vai estudar intensamente, mas você também tem que descansar intensamente. Então, antes do simulado, durma bem para você ficar descansado. O recomendável é de 7 a 8 horas. Isso vai depender do teu organismo. O que mais? A alimentação. Faça uma refeição leve. Adriano, tá, mas como assim? Qual é o horário que eu vou estar realizando esse simulado? Então, primeiro passo você tem que ter em mente, olha, se eu vou fazer um vestibular paulista, que eu sei que as provas são realizadas no período da tarde, eu tenho que fazer o simulado também no período da tarde. Então, eu tenho que me programar antes da prova uma refeição leve. Isso é muito importante. Eu não posso chegar lá no simulado, minha mãe fez uma feijoada, eu vou comer uma feijoada antes da prova. No decorrer da prova, você está dormindo, você não dá conta. E o que mais nesse antes? Construa a sua estratégia para gerenciar o tempo de realização desta prova. Olha, não é somente
a parte do conhecimento, a estratégia do gerenciamento de tempo é muito importante também. É por isso que você tem que realizar muitos simulados no decorrer do ano. Essa etapa do construa a sua estratégia para gerenciamento do tempo, depois nós vamos marcar mais alguns encontros para a gente melhorar isso daqui, dar mais dicas como construir esta estratégia, tá? Durante, jovem, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, olha, jovem, dê o seu melhor. Como assim, Adriano, deu o seu melhor? Ah, chegou lá no dia de realizar o simulado, hoje eu vou ter uma festa, então eu vou sair mais cedo, nas últimas questões eu vou chutar, hoje eu não estou muito legal, estou com um pouquinho de dor de cabeça, então eu vou embora. Não é assim, jovem. Você está com dor de cabeça, você vai lá e toma um remédio, isso pode acontecer no dia da prova. Se você tem lá um encontro com seus amigos, você vai marcar esse encontro depois que você realizar o simulado. Você tem que dar o seu melhor ali, como se fosse o dia da prova. Isso é muito importante. E durante a prova, você sempre tem que ter em mente, existem 3 tipos de questões. Aquela que você sabe fazer, é de rápida resolução. Aquela que você também vai ler lá, você sabe fazer, mas você sabe que vai demorar muito a resolução. Lembrando que, em média, para cada prova de vestibular, você vai ter, em média, lá, quando é a primeira etapa, que são as questões objetivas, 3 minutos para você estar resolvendo. Então, se você tem uma questão que ela é fácil, de rápida resolução, você tem que começar por ela. Depois, você vai ter aquelas questões que são, digamos assim, que você tem como resolver, mas são demoradas. E você vai ter aquelas questões que você vai ler também e não vai saber nem por onde começar. Então, estas questões que são as que você não sabe, você vai deixar por último. Adriano, e aí, o que eu faço por último? Eu já vou lá e chuto essas questões? Não. Se você se programar e você conseguir ter um tempo para voltar lendo essas questões que você também não sabe resolver, pode acontecer, sim, de uma ou outra questão você conseguir resolver. Adriano, mas como assim? Se eu já li a questão já no início, eu não tinha nem por onde começar, como que isso pode acontecer? Pode. Conforme você vai resolvendo questões de diversas disciplinas, aqui você vai ativando, dá pontos no seu cérebro. E pode acontecer, sim, de no final da prova, quando você fazer uma retomada, você conseguir resolver uma ou outra questão. Se não conseguir, você vai chutar. Adriano, tem boas práticas para a gente trabalhar essa parte do chute? Temos também. Depois a gente pode marcar mais um encontro para a gente bater um papo e dar algumas sugestões de como trabalhar essa parte do chute, tá? Então, isso é o durante. Dê o seu melhor. E depois da avaliação, jovem, lembre-se sempre, você está fazendo um simulado. Nós aprendemos também quando nós erramos. Isso é muito importante. Então, você tem que fazer a autoavaliação do simulado. Você tem que levar em consideração se você errou porque você não tinha conhecimento daquele conteúdo, se você errou por falta de tempo, ou se você errou porque você marcou bobeira lá no momento de passar o seu gabarito. Isso é muito importante. Se você errou por falta de conhecimento, esse é o momento de você montar a sua estratégia e atuar nas suas incorreções, fazer as retomadas. É desta forma que você depois vai ter um aprendizado e no dia da prova você vai estar o quê? Controlando a sua ansiedade. Com certeza, quanto mais questões você for resolvendo durante o ano, mais chance de ter uma questão lá no dia do teu vestibular parecida você vai ter, tá? Então, isso é muito importante. Então, trabalhar essas 3 etapas no simulado faz uma diferença muito grande, tá? Muito bom. Adriano, você falou que é necessário fazer vários simulados, né, antes aí da chegada do vestibular. Mais ou menos de quanto em quanto tempo são dados esses simulados? De 3 em 3 meses? De quanto em quanto tempo? Lília, aqui na nossa escola, no início do ano, a gente tem lá alguns simulados, né? Um final de semana sim, o outro não. Aí, conforme a gente vai chegando perto de junho, a gente já intensifica para todos os finais de semana e o segundo semestre, praticamente todos os finais de semana. Para você ter ideia, os nossos alunos aqui, eles resolvem somente da banca Enem
6 simulados durante o ano. 6 simulados são 12 finais de semana, tá? Aí você tem mais lá os simulados modelo Unesp, simulados modelo FUVEST, simulados modelo Unicamp, simulados que nós chamamos de AZ. Então, aquele aluno que está agora nos ouvindo, Adriano, eu não tenho, cara, eu estou estudando por conta. Então, procure pegar provas de anos anteriores e resolva como sendo simulados. Você tem que colocar o tempo previsto para a realização da prova. Se é uma prova lá que tem tempo de 5 horas, você tem que colocar 5 horas. Adriano, eu estou estudando em casa, como é que eu faço? Cara, você vai realizar o teu simulado ali, marcando as 5 horas. Nada de interromper o simulado, ir lá, fazer um lanchinho. Não, ficar batendo papo, acessar rede social, isso não funciona. Tá? Se é um simulado que está previsto para 5 horas, 5 horas, Adriano, mas eu preciso ir lá ao banheiro. Isso vai acontecer no dia da prova? Vai. Então você vai lá ao banheiro, retorna, nada de celular, não. Você tem que levar a sério, é como se fosse o dia da prova. Então você tem que montar essa estratégia para simular realmente o dia da prova. É isso que faz toda a diferença, tá? Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma muito importante. Hoje falamos de simulados por aqui com Adriano Polido. Sempre nas quarta-feiras nós falamos de educação. Um abraço.